Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Eu fico feliz nesse momento, pois você está conectado para ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus em série de mensagens bíblicas que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Pode acreditar, o Espírito Santo vai ativar você. Aqui agora eu vou compartilhar a parte 12 da série de mensagens bíblicas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do seguinte significado: a justificação, ato exclusivo de Deus. Abram suas Bíblias em Romanos 3, 21 a 26. Vou aqui agora fazer uma introdução teológica. O texto em apreço de Romanos 3, 21 a 26 ou a 31, é o coração da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O núcleo da carta. O apóstolo Paulo registrou nessa porção a própria essência do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que desejava pregar em Roma. A síntese e a substância real das boas novas que a carta expõe. A doutrina apresentada aqui pelo apóstolo Paulo pode ser considerada a acrópole da fé cristã. Chegamos agora ao coração da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando Paulo responde a pergunta: de acordo com o Evangelho, como Deus Santo pode justificar os pecadores, já que a justiça de Deus exige a morte do pecador e seu amor deseja ofertar-lhe a felicidade eterna. Quer saber como Deus resolveu esse dilema, salvando os pecadores sem deixar de ser justo? Chegou o momento tanto esperado. A justificação, ato exclusivo de Deus. A resposta a essa intrigante pergunta é o contexto dessa exposição de Romanos 3:21. Romanos 3:21 apresenta a mais gloriosa adversativa das Escrituras, depois de provar a tese de que todos os seres humanos, de todas as raças, de todas as culturas, de todos os credos e de todos os estratos sociais, tanto gentios como judeus, são culpados diante de Deus, depois de mostrar que os efeitos da queda não trouxeram apenas alguns arranhões, mas lançaram todos os homens indistintamente no estado de depravação total. Depois de colocar todos os homens sob a maldição e a condenação de Deus, o apóstolo Paulo abre os portais da graça e aponta o caminho da salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, revelando que a salvação é uma obra exclusiva por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Depois da longa noite escura, raiou o sol, amanheceu o novo dia e o mundo foi iluminado de luz. Deus então arrancou o homem do maior mal para dar-lhe o maior bem, tendo provado a sua primeira tese, a culpa da raça humana
o veterano apóstolo Paulo agora defenderá outra tese. A salvação é alcançada não por mérito humano, mediante as obras da lei, mas recebida pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O texto em tela aborda a gloriosa doutrina da justificação como ato exclusivo de Deus. No desenvolvimento desse assunto, vou aqui agora compartilhar 5 pontos teológicos importantes, fascinantes. A natureza da justificação. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24. A justificação é um ato divino e não uma obra humana. Acontece nos céus, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e não na terra, neste mundo hostil. A justificação é um ato e não um processo. A justificação é feita fora de nós, do tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nosso coração. A justificação não é novidade, mas doutrina profundamente arraigada no Antigo Testamento. A justificação não é contrária à lei, mas testemunhada pela lei. Romanos capítulo 3, versículo 21. A justificação provém da graça e não do mérito. Romanos 3, 24. A justificação é recebida pela fé e não por meio das obras. Romanos 3, 28. O reformador João Calvino diz que não existe nas Escrituras passagem mais excelente para expressar a grande eficácia e a virtude admirável da justiça de Deus que esta estamos considerando. A justificação não é uma verdade secundária e lateral da fé cristã, mas a própria essência do cristianismo. Este é possivelmente o parágrafo mais importante jamais escrito. Se este artigo permanece em sua inteireza, a cristandade se mantém pura, em uma boa harmonia e livre de qualquer seita. Se todavia não mantiver pura, não será então possível evitar alguns erros ou sectarismos. Agostinho de Hipona escreve: este artigo é a cidadela e o principal baluarte de toda a doutrina da religião cristã. Se esta doutrina permanecer intacta, todas as idolatrias, superstições e corrupções que houver em todas as demais doutrinas, por si mesmas se destruirão. Com razão, é a justificação pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, considerada o artigo pelo qual se mantém ou cai a igreja. Vou destacar algumas verdades teológicas nesse sentido. Em primeiro lugar, a justificação é a manifestação da justiça divina. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O apóstolo Paulo disse que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos 1,17, e a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, Romanos 1,18. Do céu, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vem a ira de Deus sobre toda
a impiedade e injustiça humana. Dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vem a justiça de Deus sobre todos aqueles que creem. Agora o apóstolo Paulo vai desenvolver essa gloriosa doutrina da justificação. Deus é justo e não pode tolerar o mal. O pecado é trevas e Deus é luz. O pecado é sujo e Deus é santo. O pecado é maligno e Deus é benigno. O pecado separa o homem de Deus. Por si mesmo, o homem não pode aproximar-se do Deus Santo nem cumprir as exigências da sua lei. Por seus esforços, o homem não consegue satisfazer as demandas da justiça divina. Assim, esse homem pecador está sem esperança e condenado. A justiça de Deus só pode vir diante a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Os moralistas não estão em vantagem se comparados aos devassos, nem os judeus têm vantagem alguma sobre os gentios. O todos de Romanos 3:23 continua a ênfase sobre a universalidade do pecado observada em Romanos 3, 19 a 12, 20 e 22. A passagem teológica de Romanos 3:23 resume o argumento de Romanos 1:18 a 3:20. Não faz diferença se uma pessoa é rica ou pobre, jovem ou velha, homem ou mulher, culta ou inculta, judia ou gentia, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus, mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles em encostar as mãos nas estrelas. Deus, porém, em vez de sentenciar o pecador ao castigo eterno, providenciou-lhe um meio de salvação em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Como nosso substituto, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tomou nosso lugar, sofreu por nós o duro golpe da lei, bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus e morreu morte vicária substitutiva em nosso favor. A lei foi cumprida, a justiça foi satisfeita e nós fomos justificados. Essa é a manifestação da justiça divina. Em segundo lugar, a justificação é um ato legal e não processo existencial. A justificação não é um processo, mas um ato declaratório de Deus. A justificação é um ato legal, forense e judicial que acontece no tribunal de Deus e não em nosso coração. A justificação é algo fora de nós e não dentro de nós. A justificação é algo que Deus faz por nós e não em nós. A justificação acontece de uma vez para sempre e nunca ou jamais precisa ser repetida.
não há repetição na mente divina do ato de justificação, como não há repetição da morte expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A justificação não possui graus, ela é plena, cabal e absoluta para todos os que creem. Não existe um indivíduo mais justificado que outro. O menor cristão é tão justificado quanto o maior santo. Em terceiro lugar, a justificação é um ato declaratório e não uma infusão da graça. A justificação não consiste na infusão da graça, nem torna a pessoa justificada pessoalmente santa, pois se a causa formal da justificação é nossa bondade, então somos justificados por aquilo que somos. Todavia, a Bíblia é clara em afirmar que nenhum homem pode ser justificado por aquilo que é. O homem é condenado por aquilo que é e por aquilo que faz, mas é justificado por Deus mediante aquilo que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, fez por ele. Guarde suas palavras em suas mentes e corações. Os reformadores rejeitaram peremptoriamente o ensino católico romano acerca da justificação progressiva. A teologia católica romana confunde justificação com santificação. Segundo o ensino de Roma, a justificação não é instantânea e sim gradual, pois é uma infusão da graça e não um ato declaratório de Deus. Os reformadores reafirmaram o ensino bíblico da justificação instantânea e completa. A justificação de um pecador é diferente da justiça pessoal. A primeira é imerecida, a última é meritória. A justificação é a ação de declarar judicialmente que a situação de determinada pessoa está em harmonia com as demandas da lei. É o ser absolvido, posição exatamente oposta à da condenação. Consegue entender essa verdade teológica? A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, sob a base da justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que todas as ordens da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. O fato de que Deus declara justo o homem no início do percurso, não no fim. Se o declara justo no início do percurso, não pode ser com base nas obras ainda não praticadas por ele. Justificação é um termo legal ou jurídico extraído da linguagem forense. O contrário de justificação é condenação. Os dois são pronunciamento de um juiz. Dentro do contexto cristão, eles são os vereditos escatológicos alternativos que Deus, como juiz, poderá anunciar no dia do juízo. Portanto, quando Deus justifica os pecadores hoje, está antecipando o seu próprio julgamento final, trazendo até o presente o que de fato faz parte dos últimos dias. No momento que Deus justifica um pecador, ele simplesmente declara que sua culpa foi expiada, a justiça foi satisfeita, ele possui a justiça divina distingue.
consegue entender essa verdade teológica? Em quarto lugar, a justificação não é mero perdão, mas remoção de toda culpa e condenação. A justificação não é apenas o cancelamento da dívida, ou seja, ela vai além do mero perdão. Perdoar é absolver alguém de uma penalidade ou dívida, tem uma conotação negativa. Justificar é reputar e declarar que alguém é justo, tem uma conotação positiva. O perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que não existe nenhuma base para aplicar o castigo. A voz do perdão diz: pode ir, você está livre da pena que o seu pecado merece. A voz da justificação diz: pode vir, pois você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença. A justificação é maior que o perdão. Deus, sem mérito algum nosso, de pura graça, nos confere e imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como se nunca tivéssemos cometido pecado algum e houvéssemos rendido toda obediência que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, rendeu por nós. Quando um soberano perdoa um criminoso, isto não é um ato de justiça, pois não está fundamentado no cumprimento e na satisfação da lei. A justificação, porém, está sob o fundamento de uma expiação. Da justificação, a penalidade da lei é suspensa, não é suspensa, mas executada. Sendo justo, Deus não poderia apenas perdoar o pecador sem vindicar sua justiça. Deus, não fez vistas grossas ao pecado, ao contrário, Deus, puniu o pecado em seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador. Assim somos isentos da lei, não por abrogação, mas por execução. Consequentemente, a justificação envolve não só o perdão de todos os pecados presentes, passados e futuros, mas restauração a favor, que implica a remoção de toda a culpa e de todo o castigo. Pense nessas coisas. Segundo John Stott, ao escrever Romanos 3, 24 a 26, o apóstolo Paulo ensina 3 verdades teológicas básicas sobre a justificação, sua fonte da qual ela se origina, sua base na qual ela se sustenta e o seu meio pelo qual ela é recebida. Vou aqui agora compartilhar esses pontos teológicos. O autor da justificação, Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A fonte de nossa justificação é Deus e a sua graça. A justificação é obra divina e não conquista humana, é graça de Deus e não obra do homem. Essa verdade bendita enseja-nos 3 conclusões. Em primeiro lugar, Deus é a fonte da nossa justificação. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito, infalível de Deus Pai.
Deus planejou nossa salvação antes de lançar os fundamentos da terra. Não foi a cruz que tornou o coração de Deus favorável a nós. Foi o coração eterno de Deus que providenciou a cruz. O sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, no Calvário, não foi a causa da graça, mas o resultado. Não foi Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, quem tomou a iniciativa no sentido de fazer algo que o Pai relutava ou não estava disposto a fazer. Não há dúvida de que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio por sua própria vontade e se entregou gratuitamente. Mesmo assim, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o fez em submissão à iniciativa de Deus Pai. Em segundo lugar, a graça que nos justifica não é barata. A graça que justifica o pecador não é barata, ela custou tudo para Deus. A salvação é gratuita para nós, mas custou muito caro para Deus. Custou a vida de seu Filho, Jesus Cristo. O preço pago na cruz não foi ouro ou prata, mas o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, o Cordeiro. Você sabia? Em terceiro lugar, a graça que nos justifica não pode ser merecida nem conquistada. O apóstolo Paulo usa uma espécie de redundância ao afirmar que somos justificados gratuitamente por sua graça. Romanos 3:24. Não obtemos essa graça por mérito. Não compramos essa graça por dinheiro. Nós a recebemos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A graça não é meramente um favor imerecido, mas um favor imerecido a homens miseráveis, ingratos e culpados. A graça destina-se sempre àqueles que estão legalmente condenados e culpados perante a lei. A graça é o amor de Deus direcionado ao culpado. Ouça nesse momento o fundamento da justificação. Romanos 3:22-26. Se a fonte da justificação é Deus e sua graça, o fundamento da justificação é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E sua cruz. Como é que Deus justo pode declarar justo ou injusto sem comprometer a sua própria justiça, nem condescender com a injustiça do injusto? Esta é a pergunta. A resposta de Deus é a cruz. Seria injusto o Deus justo justificar o injusto? Isso seria contra a sua natureza. Sem a cruz, a justificação do injusto seria injusta, imoral e impossível. A única razão pela qual Deus justifica o ímpio é que Cristo morreu pelos ímpios, Romanos 5:6. Só porque ele derramou seu sangue numa morte vicária por nós, pecadores, é que Deus pode justificar justamente o injusto pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. 4 grandes figuras são aqui destacadas. Se prepare para ouvir. Em primeiro lugar, a linguagem do tribunal, a justificação forense.
Romanos 3:24. Em virtude da expiação feita por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador na cruz, em nosso lugar e em nosso favor, somos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não pesa mais nenhuma condenação sobre nós. Esse é um ato judicial, forense e legal. Estamos quites com a lei divina. Não podemos confundir justificação com santificação. Justificação é um ato, santificação é um processo. Justificação é uma questão de imputação. A culpa do pecador é imputada a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e a justiça de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é imputada ao pecador. Enquanto justificação é uma questão de imputação, santificação é uma questão de transformação. A justificação é um veredito dado uma vez por todas. A santificação é um processo que ocorre ao longo de toda a vida cristã. Em segundo lugar, a linguagem do mercado de escravos, a redenção, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 24. A palavra grega apolitrosis, redenção, é um termo comercial emprestado dos mercados, da mesma forma que justificação é um termo legal emprestado dos tribunais. Redenção, apolitrosis, é o ato de comprar um escravo cativo a fim de libertá-lo. A libertação de Israel, tanto da escravidão do Egito como do cativeiro babilônico, é uma ilustração vívida dessa redenção que temos em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A linguagem da redenção é a linguagem de aquisição e, mais especificamente, de resgate. E resgate é aquisição de um livramento mediante o pagamento de um valor. Assim, a obra que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio realizar no mundo é uma obra de resgate, apolitrosis, e a doação de sua vida foi o preço do resgate. Você sabia? A cruz foi a maior missão de resgate do mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos resgatou da casa do valente, do império das trevas e da potestade de Satanás. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, arrebentou o nosso cativeiro. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tirou-nos da escravidão, não como Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tirou-nos da escravidão com mão forte e poderosa. Éramos escravos da carne, do mundo e do diabolos. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, nos tornou livres. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, nos deu vida abundante, vida eterna. Estávamos perdidos e fomos achados. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, verdadeiramente nos tornou livres. Deus providenciou o sacrifício e recebeu a oferta. Pelo sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, Deus
propiciou a si mesmo. A cruz foi a justificação de Deus. Em terceiro lugar, a linguagem do tempo, a propiciação. Romanos, capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A Bíblia diz: eu acredito. O substantivo hilasterion significa literalmente o assento da misericórdia ou propiciatório, a tampa dourada da arca da aliança que ficava atrás do véu no Santo dos Santos. Na Septuaginta, o objetivo do verbo hilasterion não é Deus, mas o pecado. Portanto, o seu significado não seria desviar a ira de Deus, mas sim expiar o pecado. No entanto, a palavra grega hilasterion, propiciação, significa ainda mais e sobretudo o ato de aplacar a ira divina ou de tornar Deus propício. A hilasterion, propiciação, pressupõe a ira e o desprazer de Deus, e o propósito da propiciação é remoção desse desprazer. Em termos simples, a doutrina da propiciação significa que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, propiciou a ira de Deus. Foi Deus e não o homem pecador quem providenciou esta hilasterion, propiciação. A propiciação não é uma conversão da ira de Deus em amor. A propiciação da ira divina efetuada na obra expiatória de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, é a provisão do eterno e imutável amor de Deus para que, por meio da propiciação da sua própria ira, o amor pudesse realizar seus propósitos de uma maneira que fosse consoante com e para a glória dos ditames da sua santidade. Pense nisso. Porém, é igualmente verdadeiro que a ira pela qual ele se fez irado é propiciada por intermédio da cruz. Essa propiciação é o fruto do amor divino que a providenciou. A propiciação tem uma referência voltada a Deus por meio da morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A ira de Deus é superada e a sua justiça é demonstrada. A expiação tem ainda mais uma referência voltada ao homem, o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, remove a culpa do pecado do homem. A cruz é a base não apenas da nossa justificação, mas da justificação de Deus. Sendo santo e justo, Deus não pode tolerar o mal. O pecado é maligno e conspira contra Deus. A natureza de Deus exige a punição do pecado. A única maneira de Deus nos justificar seria propiciando a si mesmo, aplicando sua ira por meio de um sacrifício perfeito. O sangue derramado de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, cobriu nossos pecados e aplacou a justa ira de Deus.
Deus permanece justo ao justificar os pecadores, pois sua justiça foi satisfeita e sua lei cumprida mediante o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esse auspicioso acontecimento não foi um acidente, mas uma agenda deliberada de Deus Pai. Abra sua Bíblia em Atos 2:23. A cruz foi um grande ato público de Deus para manifestar sua justiça. A cruz foi ao mesmo tempo o maior horrível e o mais lindo exemplo da ira de Deus. A cruz foi o ato mais justo e mais gracioso da história. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se ofereceu voluntariamente para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, carregando nosso pecado, tornando-se assim o ser mais vil e grotesco deste planeta. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, se fez maldito por causa do pecado que carregou, o nosso pecado. Aqui a justiça de Deus foi perfeitamente manifesta. Contudo, éramos nós que merecíamos este castigo. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tomou sobre si a punição que era destinada a nós. Esse aspecto da cruz, para nós, é o que demonstra a sublimidade da sua graça, ao mesmo tempo, justiça e graça, ira e misericórdia. Em quarto lugar, a linguagem da cruz, a demonstração pública, Romanos 3:25, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3:25. Romanos 3:26 agora. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A palavra grega endeisis, demonstração, fala da revelação pública da cruz, anunciando a redenção do homem, a propiciação da ira de Deus e a vindicação da justiça divina. Deus pacientemente ignorou os pecados da humanidade por séculos e séculos para punir esses pecados publicamente na cruz de seu Filho, Cristo Jesus. Essa paciência, entretanto, era apenas a suspensão e não a revogação da punição que era devida. O vencimento da dívida foi adiado, mas as acusações não foram canceladas. Nessas gerações passadas, Deus não visitava os homens com a ira proporcional aos pecados que eles cometiam. Nesse sentido, os pecados deles foram deixados de lado ou esquecidos. Esse deixar de lado, entretanto, não pode ser equiparado à remissão de pecados. Suspensão de penalidade não equivale perdão. Agora, em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, em sua propiciação, Deus demonstrou publicamente que, a fim de serem revogados a sua ira e o seu juízo punitivo, era necessário providenciar a propiciação. Sob o velho pacto da antiga dispensação,
não havia provisão para tratar com pecados no sentido radical. Era simplesmente um meio, por assim dizer, de passar por eles, cobrindo-os durante aquele tempo. Aquelas antigas ofertas e sacrifícios propiciavam uma purificação da carne, concediam uma pureza cerimonial, habilitavam o povo a continuar orando a Deus. Contudo, não havia sob o Antigo Testamento um sacrifício que pudesse realmente remover o pecado. O máximo era apontar para o sacrifício que aconteceria na cruz, o sacrifício que poderia purificar a consciência de obras mortas e reconciliar verdadeiramente o homem com Deus. A redenção realizada por Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, tem eficácia tanto retrospectiva como prospectiva. Quando Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sofreu e morreu, expiou os pecados de todos os que o aceitam ou iriam aceitá-lo por meio de uma fé viva, ou seja, de todos os cristãos de ambas as dispensações. Os méritos da cruz estendem-se tanto para trás como para diante. Os cristãos que viveram antes de Jesus não foram perdoados por causa dos sacrifícios que ofereceram. Foram perdoados porque olhavam para Jesus, o Messias. Foi a fé em Jesus, o Messias, quem o salvou, que o salvou exatamente como é a fé hoje em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, que nos salva agora. No Monte Calvário, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, deu uma explicação pública do que fez através dos séculos. Os pecados do passado, do presente e do futuro foram tratados de uma vez para sempre na cruz. A cruz é a grande trombeta de Deus, anunciando ao mundo que Deus odeia o pecado, mas ama incompreensivelmente o pecador. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Na cruz, Deus redimiu o seu povo, aplacou a sua ira e demonstrou publicamente a sua justiça. Na cruz de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, na cruz, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sofreu o golpe da lei que deveria cair sobre nós. O cálice da ira que devíamos beber, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, sorveu-o todo sozinho. A morte que deveríamos receber como justa sentença dos nossos pecados, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, a sofreu por nós na cruz. A cruz foi o palco da manifestação tanto da ira de Deus contra o pecado, como do seu imensurável amor pelo pecador. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente aqui agora preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? A solução para a sua alma é Jesus. Só Jesus Cristo salva, e ainda mais é a única esperança para a salvação. Sua alma venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto o seu coração bate em seu peito, e ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios há de virão.